Tony, olha, o novo técnico do CSA, o Igor Magalhães, que a gente já tinha trazido aqui ontem, né? Uma pequena biografia do treinador. É um técnico jovem, 42 anos. Ano passado quase subiu da Série B para a Série A com o Vila Nova, né? Conseguiu fazer uma boa campanha. Ano passado o Vila Nova tinha contratado durante a Série B o Lisca, mas o Lisca não deu certo. Aí o Igor, que fazia parte da comissão técnica, comandou a equipe, quase o Vila Nova sobe. Na última rodada, a gente lembra bem, o Vila Nova perdeu para o ABC e foi aquele vexame todo, mas enfim, o Igor agora vem parar no CSA, vem assumir essa missão aí, porque agora ele chega para pegar definitivamente uma bomba chiando, né, no ambiente do CSA. E o que me motivou nas palavras dele, ele é um técnico que apresenta muito otimismo. Ele foi apresentado hoje aos jogadores, a diretoria do CSA, os funcionários, já comandou o primeiro treinamento. Na quinta-feira, a previsão dele ser apresentado à imprensa, e aí, claro, vai ser indagado algumas perguntas, vai trabalhar essas respostas de formas mais detalhada, até para que o torcedor possa conhecer um pouco mais da ideia de jogo. É um CSA que a equipe do Igor Magalhães, ele é um técnico que trabalha muito, né? É uma equipe muito consistente no meio-campo, é um time que tem boas transições, né? Não é aquele time que tem a bola predominantemente, né? É uma equipe que joga, mas que tenta jogar no erro do adversário, mas também não são equipes que costumam se defender somente, ser aquelas equipes reativas, né? São equipes que tentam ter equilíbrio. Se ele conseguir encaixar essa ideia de jogo no CSA, que é a missão mais difícil agora, aí a gente pode ver um time mais equilibrado e um time que possa evoluir durante a competição. Caso contrário, aí vai ser muito difícil ele ter sucesso no CSA. Mas ele até hoje concedeu uma rápida entrevista à equipe de comunicação do CSA, que disponibilizou o material para a gente da imprensa. Vamos acompanhar rapidinho esse bate-papo do Igor Magalhães aí, falando dessas primeiras impressões dele na chegada ao CSA. Na verdade, a gente já vinha com essa expectativa há algum tempo, né? Sempre quando havia a possibilidade de troca, gerava essa expectativa de algum momento a gente ter essa oportunidade. E agora, graças a Deus, que ela surgiu, muito motivado para conseguir entregar aquilo que o clube espera, do que a torcida também azulina espera. E a gente muito motivado com a união de todos, com a força de todos, a gente fazer o que todo mundo espera, principalmente da parte da arquibancada, né? Juntamente com toda a diretoria, de voltar à hegemonia de vitórias. Alguns atletas que a gente já teve a oportunidade de confrontar contra, né? Agora tendo a possibilidade de trabalhar diariamente, de tentar conhecê-los no dia a dia, né? Tem outros atletas que a gente já vinha monitorando, então eu creio que é um grupo de trabalho aí que vai nos entregar aquilo que a gente espera, né? E é lógico que a gente está numa situação onde precisa de resultado imediato, mas sabedor do grande desafio, da grande oportunidade que o CSA está nos ofertando e que a gente consiga entregar, principalmente em termos de resultado, para deixar principalmente o nosso torcedor e a nossa direção convicto daquilo que espera no final da temporada. O Zé é um jogador, o Zé é um profissional que a gente já nos conhecia, a gente já confrontava antes, agora tendo a oportunidade de trabalhar junto. É um cara muito experiente, é um cara que tem vivência de vestiário, é um cara que também tem muita proximidade do atleta, de entender os momentos, um momento como esse que nós estamos atravessando de recuperação de confiança. Tem tudo para desenvolver um grande trabalho aqui dentro, né? É lógico que nós vamos precisar da união de todo mundo, se gera muita expectativa inicialmente e que a gente consiga corresponder bem a essas expectativas. Tá aí, portanto, a chegada do Igor Magalhães, ele que vai ter o Zé Carlos, né? Que atuou como jogador do Corinthians, do Botafogo, meio-campista, já inclusive atuou na comissão técnica do Ituano, o Zé Carlos, e ele vai tentar estabelecer esse contato aí com os atletas mais internamente, ser esse cara aí para fazer mais essa gestão de grupo junto com o Igor. Enfim, é um técnico novo, tem sido o estereótipo de contratações do CSA para essa temporada. Foi assim com o Rogério Correia, foi assim com o Christian de Souza, está sendo assim com o Igor Magalhães. É só a gente lembrar que na primeira passagem do Rodrigo Pastana
pelo CSA, quando ele trouxe o Moza ainda era auxiliar técnico do Coritiba, né, e conseguiu criar a identidade como treinador no CSA, deu muito certo. O Moza quase leva o CSA novamente para a Série A. Hoje é um técnico que faz um ótimo trabalho no Mirassol, jogando a Série B, e é nesse ponto que o Igor chega, né? O Rodrigo Pastana vai apostando nesse dia a dia aí do Igor Magalhães, nas ideias de jogo dele, entende que o Igor Magalhães tem as ideias, pode extrair pelo o pouco que o CSA tem de qualidade, pouco, pelo que a gente viu até aqui, mas é bem provável que o CSA possa anunciar já nesta semana pelo menos mais 2 contratações. E a preocupação do Rodrigo Pastana, ele já deixou bem claro isso, inclusive em um áudio encaminhado para a imprensa, é no meio campo. Rodrigo Pastana entende que o meio-campo é a principal dificuldade do time do CSA. De certa forma, ele tem até razão. Acho que na defesa o CSA não tem uma defesa tão desgraçada, mas, por exemplo, nas laterais e no meio-campo o CSA deixa a desejar. Ataque não é dos melhores, mas tem um cara que pode corresponder, que é o Thiago Marques. É um cara que já demonstrou ter muita qualidade, e se o CSA conseguir ter um meio-campo encaixado e poder municiar o Thiago Marques, com certeza o Thiago Marques vai conseguir corresponder. O CSA que vai treinando até sexta-feira. Na sexta-feira à tarde viaja para São Paulo, né? Vai encarar o São Bernardo no domingo, deve realizar um treinamento no sábado, treinamento dia pronto já na região ali do ABC, no estado de São Paulo, e domingo tem essa missão dificílima, vai encarar o São Bernardo. São Bernardo tem um ótimo de um time, por exemplo, quem está jogando no São Bernardo como titular é o Lucas Lima, que ano passado arrebentou no CRB na Série B. O São Bernardo comprou esse jogador ano passado. O São Bernardo é uma SAF, tem altos investimentos, e desde o ano passado a equipe do São Bernardo tenta subir para a Série B. Não conseguiu ano passado, mas esse ano está com a equipe muito bem encaminhada para conseguir essa classificação. É um dos times cotados para o acesso, e o foco do São Bernardo é nos próximos anos estar na Série A do futebol brasileiro. Tem uma meta aí bem ousada essa equipe paulista. Então o primeiro desafio do Igor Magalhães vai ser muito difícil, viu, meus amigos? O CSA tem tentado, né, sair dessa situação em busca de alguns profissionais, começando, claro, com o executivo de futebol e depois agora com o técnico, e na sequência anunciar contratações. E assim, já tinha visto muita coisa do CSA na temporada, mas o que fiz em termos de acompanhamento e análise tática daquilo que pude constatar no domingo é bem mais preocupante pelo andamento da competição e pela forma como o CSA tem se comportado. Aí eu fico perguntando assim para vocês também, até gostaria de transmitir essa pergunta: como a gente vai acreditar que um time vai conseguir sair de uma situação, adotar um discurso de acesso, se não consegue vencer os seus jogos dentro de casa há mais de 2 meses? CSA não consegue vencer no estádio Repelé esse período, gente. Então, assim, desde muito 13 tempo. De março, viu? Pois é, então assim, se você... Aí passou abril, maio, ou seja, tem 2 meses e 8 dias hoje que o CSA não vence uma partida no estádio Repelé. De lá para cá, várias partidas já realizadas. É uma missão, claro, difícil. Eu entendo perfeitamente quando o Eduardo Cardeal coloca a situação realmente de que ainda tem muita coisa para acontecer, muita coisa pode acontecer, a reviravolta pode acontecer. Mas o CSA, se nós avaliarmos o que o CSA fez até agora, o CSA vai precisar fazer muito mais, mas muito mais do que ainda não conseguiu fazer nesta Série D do campeonato, nesta Série C do Campeonato Brasileiro, para não ser rebaixado. Isso não é impossível, é verdade. Mas o CSA vai precisar jogar a bola que ainda não jogou em 2024 para pelo menos permanecer com dignidade na Série C do Campeonato Brasileiro. O Igor Magalhães vai resolver isso? Não sei. Algumas contratações talvez sim. Salvo engano, o CSA resta 6 jogos em casa e 8 jogos fora. É isso mesmo. O CSA, para se livrar do rebaixamento, precisa vencer os 6 jogos em casa. Pelo menos 6, porque faz 18 pontos. Faz 18 pontos
com os 3 pontos que já somou, são 3 empates, faz 21. Aí escapa. Tem que ver. Tem 8 jogos até fora com 5 vitórias, Cardeal. Ele pode. Até com 5 vitórias, ele faz 15, com os 3 que já tem, 18. Ele faz. O Alan fez uma projeção no jogo de sábado em cima desse assunto, dizendo se o CSA, me parece que o último rebaixado escapou com 17 pontos, ou foi 18 pontos, né? 18, ano passado. 18 pontos. Então, assim, a margem de erro do CSA está cada vez menor. O CSA vai ter que errar menos daqui para frente. A cada rodada que passa, o CSA não vence. Então é muito complicado. E essa é a realidade que o torcedor precisa entender, se é que já não entende, e que a diretoria do clube precisa agir. Parar de falar, por exemplo, para o torcedor que o time vai subir, que a busca é por acesso, porque isso para mim é querer fazer média com o torcedor. Em tese, Viderlan e amigos aqui, dos 14 jogos que restam, né, para o CSA precisaria, vamos colocar aqui, de 45% dos pontos que vai disputar. Quer dizer, se você for analisar, por exemplo, já pega 2 jogos agora fora de casa. São Bernardo e Volta Redonda. Esse quadro pode ficar pior. É uma situação. Ele volta a jogar contra o São José. Volta a jogar contra o São José em Maceió. E contra o Botafogo depois na sequência também. Que dia 2 de junho. Exato. Volta a jogar contra o São José em Maceió. Então, assim, nesses 2 jogos agora, ele vai ter que, pelo menos, buscar somar algum ponto nesses 2 jogos. Para, nos 6 jogos em casa, ele tentar essas vitórias. Não é? Por exemplo, se ele consegue, vamos colocar aqui 2 pontos nesses 2 jogos fora de casa, e ele consegue 5 vitórias nos 6 que voltam a jogar em Maceió, aí ele vai fazer uma pontuação aí em torno de, tem 3 mais 2, 5, com 15, fecharia com 20 pontos. Então estaria livre do rebaixamento. Qualquer coisa menos que isso, ele vai pra briga, disputar até a última rodada, ver se consegue escapar, o que não é nada bom. Então a missão do CSA é uma missão complicada. Isso eu tô falando aqui para permanência na Série C do Campeonato Brasileiro, né? Então, assim, não é difícil, não é impossível, aliás, mas é uma tarefa, assim, um pouco árdua para o time do CSA, que vem numa sequência sem vencer, principalmente jogando no Rei Pelé. Acredito que o Igor vai ter muito trabalho, porque, como a gente falou ontem, do CSA, para mim, não é nem tanto técnico, é o material humano que tem. E não falando que é um nível baixo do elenco do CSA, mas é claro que a parte mental fica muito visível, que a parte mental dos jogadores do CSA está esfarelada. A gente vê que os caras não conseguem, tem receio de continuar a jogada, de progredir, de fazer algo diferente, chega para definir, não consegue definir. Então é aquilo que o Cardeal falou ontem, tem muita coisa do CSA que está acontecendo dentro de campo que é por conta do que acontece fora, é interferência. E aí chega um novo técnico com outra filosofia, esse jogador que já está sem confiança, é óbvio que vai ganhar aquela energizada, vai ganhar um ânimo porque é o novo técnico, aquele que não estava jogando vai querer mostrar algo diferente para o técnico que está chegando, mas a principal dificuldade, o objetivo do Igor é fazer com que esses jogadores readquiram a confiança, que não é muito fácil. Não é tão fácil assim, então vai ter que ter tempo, vai ter que ter paciência, inclusive o próprio torcedor do CSA que não tem e não deve ter mesmo, tá na sua razão, porque o time não mostra poder de reação, mas é a paciência que vai ter que ter com o Igor, como teve com os outros técnicos, mas como a gente percebe do que vem acontecendo no CSA, pelo que vem também desenvolvendo dentro do próprio elenco, dificilmente vai ter essa cautela, vai ter essa paciência para implantar jogo, para assimilar modelo de jogo, ou seja, a gente já falou aqui, eu não curto muito fazer isso, de projeção de demissão de treinador, mas o que vem acontecendo do CSA traz pra gente uma perspectiva negativa em cima disso, mas o principal objetivo e a principal dificuldade que o Igor vai ter é trazer de volta a confiança dos jogadores do CSA, que tá lá muito embaixo, e se continuar dessa forma é o que a gente tá planejando aqui, vai ficar no perrengue, chegar no fim do campeonato brigando pra não cair.